dia, Café com Propósito Ativado. Pegue o seu café e vem comigo. E hoje nós vamos pegar um capítulo aqui, primeiro capítulo do método Propósito Ativado. A gente vai estar compartilhando um pouquinho do que a gente ensina no método, que vamos ter a próxima turma aí, provavelmente setembro ou outubro. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Fran. Bom dia, Elias. Bom dia, Mari. Bom dia, Jude. Bom dia a todos que estão entrando aqui. E hoje a gente vai bater esse papo, né? Então pegue o seu café e vamos ativar o seu propósito. Vamos viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Hoje, quarta-feira, dia abençoado, meio da semana, né? Talvez você está precisando de mais um gás, está precisando de entender qual o seu propósito. Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho aqui no primeiro capítulo do método Propósito Ativado, onde fala sobre ativação, como que você ativa o seu propósito. Então hoje vai ser muito bacana, então vem comigo nessa aula do método Propósito Ativado. Vamos lá. Qual é a base bíblica para o nosso método, né? Teus olhos viram, meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Salmo 139, 16 fala que Deus, antes mesmo que a gente viesse a nascer, Ele já nos criou e colocou todos os nossos dias no seu livro. Então, olha só que interessante. Antes mesmo que a gente viesse a nascer, antes mesmo que a gente viesse a saber quem somos, o que nós iríamos fazer, Deus já sabia de todas as coisas. Deus já tinha criado um propósito para as nossas vidas e diante do propósito que Ele cria em nós, Ele coloca dons, talentos para que a gente venha viver tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, não é que depois que você vai nascer que Deus vai pensar quem é que vai ser o João, quem vai ser o Pedro, quem vai ser o Lucas, enfim, não. Antes de Deus nos criar, antes que a gente virasse um embrião no ventre da nossa mãe, Deus já havia conectado todas as coisas para que a gente pudesse exercer o nosso propósito aqui na Terra. Então, ninguém está aqui por acaso. Todos temos um propósito e daí aqui então fala sobre isso, que Deus já escreveu todos os nossos dias antes mesmo que eles viessem a acontecer. Então, nesse capítulo aqui a gente entende como ativar e por que isso transforma a sua vida. A gente começa a descobrir que Deus já colocou tudo dentro de nós, aquilo que a gente precisava para nos alinhar ao plano dele e traz o verdadeiro sentido de realização. Então, muitas pessoas hoje têm dificuldade, não são realizadas, não são felizes porque ainda não descobriram o seu propósito. É como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Você está ali no meio daquelas peças todas, você sabe que você faz parte daquela pintura, daquele quadro, só que não está encaixado. Então, quando você começa a entender quem é você dentro desse quebra-cabeça, dentro desse Lego, né, que as peças começam a se encaixar. Então, o segredo do propósito é viver uma vida abundante, com sentido, com realização, alinhado com tudo aquilo que você nasceu para ser. Então, muitas vezes, quando a gente começa a entender que Deus tem um propósito para a gente começa a querer ativar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Olha só o que diz em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Essa abundância não se trata de conquistar bens ou status, mas de experimentar uma vida coerente com seus valores, dons e identidade. É quando tudo começa a fazer sentido, mesmo nos dias mais difíceis. Então, Salmo 139 nos lembra, né, sobre essa questão. Então, isso reforma que Deus não só nos criou com um propósito, mas também desenhou um plano detalhado e perfeito para cada um de nós. Não, André, Deus não tem nenhum plano. Não, Deus tem um plano com você. Você só não descobriu. Você só não entendeu o que você está fazendo aqui nessa terra. Então, antes mesmo de nascer, já existia uma direção da sua história. Já havia escrito a sua história no livro de Deus. Então, não foi por acaso. Você não foi criado por acaso. Daí você pode dizer, André,
mas o meu pai e a minha mãe não se planejaram para que eu viesse a nascer, e eu fui talvez adotado, os meus pais não me queriam. Deixa eu te dizer, mesmo seus pais que não tivessem planejado você, Deus já havia planejado todos os seus dias. Então, independente dos seus pais terrenos, antes mesmo, Deus já havia escrito algo muito bacana sobre a sua vida. Então, talvez você é órfão, talvez você não tenha mais pais, talvez você foi abandonado, talvez os seus pais se esqueceram de você, mas Deus não se esquece de você. E Deus criou um plano perfeito para a sua vida, um plano realmente de uma vida em abundância. O que é uma vida em abundância? O que é ter uma vida próspera? Prosperidade é ter tudo aquilo que você precisa para viver o seu propósito na Terra. Então, está ligado ao dinheiro? Também. Mas não quer dizer que prosperidade seja o excesso de dinheiro, não. Prosperidade é ter tudo aquilo que você precisa para viver o seu propósito aqui na Terra. Então, aquilo que te diferencia, né? O que você é bom? Quais são as suas habilidades naturais? Como que é a sua visão de mundo? Né? As causas que mexem com você são indícios que existe algo específico que só você pode fazer da forma como faz. Então, talvez você olhe para o mundo com uma perspectiva diferente das pessoas que caminham junto com você. Então, geralmente, essa perspectiva de mundo já está apontando para algo que você pode resolver. Você tem uma solução, provavelmente, para aquilo que você está vendo. Então, muitas vezes a gente começa a olhar para certas situações que para os outros não fazem muito sentido. Entenda, essas são as pistas do seu propósito. O que você faz bem e o que tem te chamado a atenção. Geralmente, quando Deus nos mostra algo, o que acontece? Deus está mostrando que nós provavelmente temos a solução para resolver aquele problema. Então, quando nós começamos a entender essas pistas, começamos a ativar o nosso propósito. Então, primeiro princípio, entender que Deus escreveu algo muito bacana sobre a sua vida. Salmo 139, 16. Antes mesmo que você viesse a nascer, independente se você foi planejado pelos seus pais ou não, antes mesmo que você viesse a nascer, Deus já escreveu todos os seus dias no seu livro. Ponto. Deus se preocupou com você e comigo antes que a gente viesse a nascer. Então, isso traz um respaldo para que você não se sinta sozinho, para que você não se sinta órfão, para que você não se sinta menosprezado. Talvez seus pais te abandonaram, mas Deus não te abandona. Tanto é que antes que você viesse a nascer, Ele já escreveu coisas grandiosas sobre a sua vida. E daí, João 10:10 diz o quê? Que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Como que nós vamos ter uma vida em abundância? Seguindo aquilo que Deus escreveu sobre as nossas vidas. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, nós começamos a entender que nós temos dons e talentos, e esses dons e talentos são para resolver um problema, são para resolver algo. Então você tem habilidades, você tem situações, uma perspectiva de vida que talvez é diferente das outras pessoas. Então essa sua perspectiva de vida vai fazer com que você enxergue coisas que, junto com os seus dons, os seus talentos naturais e as suas habilidades, você vai poder ajudar alguém ou vai poder ajudar alguma situação. Olha só que interessante, Jeremias 29:11. Jeremias 29:11 reforça essa verdade. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, planos de fazê-lo prosperar e não lhes causar dor e prejuízo, plano para dar-vos esperança e um futuro melhor. Olha só, Deus que nos criou, Ele tem um plano de fazê-los prosperar. Deus tem planos para dar-vos esperança de um futuro melhor. Então eu não sei qual é o momento da sua vida que você está passando hoje, não sei como que está, se é bom, se é ruim, mas deixa eu te falar, os planos de Deus são perfeitos para a sua vida. Os planos de Deus é para que você venha prosperar, para que você tenha esperança de um futuro melhor. Então Deus está nos dizendo aqui,
Olha, independente do que está acontecendo com você nos dias de hoje, o que eu tenho para você é muito maior, muito melhor do que você possa imaginar. Então, no entanto, entender e viver o seu propósito é uma escolha pessoal. Ninguém pode forçar isso em você. É um processo de autoconhecimento. É um processo de clareza e decisão. Então, quando você entende o que faz sentido para a sua vida, você se move com mais foco, paz e intenção. Isso transforma suas atitudes, suas escolhas e até mesmo a forma como você enxerga os desafios. Então, se você está entendendo que você foi criado por Deus, que Deus tem planos para a sua vida, que Deus colocou dons e talentos para você, e esses dons e talentos são para resolver um problema no mundo, uau, agora você começa a se mover no caminho daquilo que Deus projetou para a sua vida. E isso é muito interessante, porque você começa a caminhar sobre uma nova perspectiva, não mais a sua, não mais a do mundo, mas aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, viver com propósito é viver com intenção. Então, nós temos que ter uma vida com uma intenção de vivermos o nosso propósito. O que é isso, André? Eu sei qual é o meu caminho, então tudo aquilo que foge do que é o meu propósito, eu me afasto. Porque eu não quero atrasar aquilo que Deus tem para minhas vidas. Então, todas as suas decisões, quando você ativa o seu propósito, vão refletir para algo maior. Vão refletir para você viver aquilo que Deus planejou sobre a sua vida. Então, quando você alinha quem você é com aquilo que você faz, tudo começa a fluir. Quando os céus, aquilo que Deus tem para a sua vida e aquilo que você pode entregar para o mundo se encaixam, e daí gira uma engrenagem perfeita. E você começa a fluir com mais verdade. As pessoas percebem, você sente, os resultados vêm com mais leveza. Então, cada um de nós tem um conjunto único de talentos e não foram entregues por acaso, são ferramentas. E o mais interessante, tudo que você precisa viver, precisa para viver o seu propósito já está dentro de você. Você não precisa começar a procurar algo externo. Você não acha isso numa metodologia, você não acha os seus dons na rua, não, já está dentro de você. Então, talvez o que esteja faltando seja apenas o entendimento e a organização e a ação do que você já carrega. Então, Isaías 55, 8, 9 nos lembra que a nossa vida tem sentido muito maior do que nós possamos pensar ou imaginar. Olha só o que fala. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, essa perspectiva nos dá sentido e propósito para viver. Então, nos conduz a um objetivo claro, glorificar a Deus em tudo que fazemos. Esse é o propósito universal. André, qual é o propósito de todo mundo? Tudo que você fizer que seja para glorificar a Deus. André, eu sou um empresário. Glorifique a Deus dentro daquilo que você faz. André, eu sou vendedor. Venda de uma forma como as pessoas consigam ver em você Deus. Então, tudo aquilo que você vier a fazer, eu estou limpando a casa, faça conforme para que as pessoas vejam que Deus é realmente tudo aquilo que Ele é. André, eu não faço nada. Eu só cuido dos meus filhos. Uau! Isso é forte demais. Isso é poderoso demais. Você cuida só dos seus filhos? Olha só, Maria, a mãe de Jesus aqui na Terra. Ela só criou Jesus. Qual é o milagre que Maria fez? Qual é o que Maria fez além de criar Jesus? Para muitos, isso é não fazer nada. Tem muitas mulheres, tem muitas mães que cuidam dos seus lares que não entenderam a grandiosidade disso. Quando uma mulher entende que cuidar da sua casa, que cuidar, e aqui não tem nada a ver com machismo, não. Aqui tem a ver de entender algo que grandiosamente Deus entregou na mão das mulheres. Quando elas cuidam da casa, quando elas cuidam dos seus filhos, é poderoso. Porque elas criando bem os seus filhos, cuidando da organização do lar, não da casa, mas do lar, algo poderoso pode acontecer. Então, muitas vezes, quando as mulheres entendem que cuidar da casa é um ministério,
a visão muda. Quando as mulheres entendem que a criação dos filhos é algo importante, tudo muda. Então, tem muitas mulheres que vivem, né, de uma forma que não são supostamente da forma como elas gostariam. Por quê? Porque talvez cuidar da casa, cuidar dos seus filhos, não traz uma exposição. Poxa, não, ele lá é empresário, o outro é advogado, o outro é pastor, o outro é isso. O que tu faz? Eu cuido de casa. Entenda, isso é grandioso. Isso é poderoso demais. Então, Maria, né? O que a Bíblia diz? Que Maria gerou Jesus. Olha só que poderoso. O que ela fez? Ela mudou a história. Então, quando nós temos esse entendimento, a direção da nossa vida começa a ter um outro rumo. Então, para você que talvez tenha um cargo, tenha uma posição que não é tão destaque assim, entenda, Deus vai fazer grandes coisas através de você, porque você pode alcançar alguém, que esse alguém talvez vai alcançar milhares de pessoas. Você pode alcançar alguém que vai fazer a diferença no mundo. Então, não menospreze aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não menospreze o ministério que Deus colocou nas suas mãos. Qual é o ministério, André? A sua casa, a sua família, os seus filhos, a sua esposa, os seus negócios. Então, quando a gente começa a entender isso, Deus é glorificado através das nossas vidas. Então, você, mulher que está me escutando aqui no TikTok, no Instagram, e cuida da sua casa, você, muitas vezes, você está gerando algo muito maior do que você possa pensar ou imaginar. Então, quando nós temos esse entendimento, a gente começa a viver uma vida com mais fluidez, vamos colocar assim, com mais entendimento que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos pensar ou imaginar. Então, na prática, o que é o propósito universal? É viver de forma íntegra, responsável, generosa e intencional, usando os nossos dons e talentos e oportunidades para construir algo que gere impacto, que inspire pessoas e que represente bem os valores que acreditamos. É escolher fazer bem feito, com excelência, com ética, com intenção, mesmo nas tarefas mais simples do dia a dia, como eu falei aqui. Tarefa do dia a dia, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Não menospreze isso que Deus te entregou. Então, o que é ativação do propósito? Ativar o propósito é o momento que algo dentro de você desperta. É aquela inquietação que parece que te faz perguntar: o que mais existe para a minha vida? Esse incômodo é um sinal claro que você está pronto para olhar com mais atenção para dentro, reconhecer o que já carrega e dar novos passos. Então, reconheça o que Deus colocou dentro de você. Não menospreze, né, aquilo que realmente Deus quer te usar. Da forma como Ele quer te usar. Da forma como você foi criado. Da forma do seu jeitinho. Não tente imitar, tente viver apenas aquilo que Deus tem entregado nas suas mãos. Então, o mais interessante é que esse chamado não vem de algo externo. Ele já está em você. Ativar é como conectar as peças de um Lego. Então, à medida que você reconhece os seus dons e talentos, né, você começa a trabalhar de forma intencional. Então, quando você pega uma caixa de Lego, você monta de uma vez só? Não, uma peça de cada vez. Não tenha pressa, porque às vezes também se você trocar a peça vai dar ruim. Então, conforme você vai entendendo seus dons e talentos, você vai entendendo que é um encaixe. Vai encaixando uma na outra. Vai se formando uma figura. Então, esse processo muda a forma de como você vive. Você passa a agir com mais intenção, fazendo escolhas mais alinhadas com aquilo que realmente importa. Viver o propósito é viver com foco, intenção e impacto. Então, a rota do propósito, qual é? O centro da vontade de Deus. Então, entender o seu propósito é como encontrar uma rota cuidadosamente desenhada por Deus. Essa rota é descrita em Romanos 12:2, como boa, agradável e perfeita. Esse é o centro da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Mas atenção, perfeita não significa isenta de desafios. Pelo contrário, são desafios que nos moldam, nos fortalecem, nos preparam para viver plenamente o chamado.
A palavra hebraica tam ou tamim, traduzida como perfeito, carrega um significado profundo, como completo, correto, cheio de paz, sadio, inteiro e sem mancha. Essa perfeição não diz respeito à ausência de dificuldades, mas à certeza de que temos tudo o que precisamos para superar os desafios e cumprir o nosso chamado. Ativar o propósito é esse ponto de virada, quando você decide parar de apenas existir e começa a viver com intenção. Então, os momentos que precedem essa ativação. Antes de alcançarmos a ativação, passamos por 2 momentos importantes. Tudo começa com a semente do propósito plantada em nossos corações. Essa semente pode surgir através de um sonho, uma visão ou até mesmo uma inquietação que não conseguimos ignorar. Esse é o momento que Deus nos revela que existe algo maior para vivermos. A preparação é a base, o ponto de partida em que começamos a nos conectar com o que Deus planejou. Então, como que vai começar, André? Vai começar com uma inquietação? Talvez Deus vai te dar um sonho, Deus vai falar através de outra pessoa, para que você comece a entender que existe um caminho. Então, esse é o tempo em que Deus trabalha no nosso interior, longe dos holofotes. Então, não quer dizer que você vai encontrar o seu propósito, você já vai entender tudo e Deus vai te jogar nos holofotes. Não, Deus daí começa um processo de molda, fora da visão dos outros, no anonimato. Então, ele molda o nosso caráter, lapida nossas fraquezas, ele nos prepara para os desafios que virão. É um período de crescimento, maturidade, em que aprendemos a depender de Deus e a confiar no propósito. Então entenda, quando Deus tirou o Gideão lá, que ele estava escondido malhando o trigo, o que ele fez? Foi para colocar diante da batalha. Quando Deus tirou Davi lá, que estava cuidando das ovelhas, foi para matar um gigante. Então entenda, muitas vezes Deus vai tirar você do anonimato, mas entenda, vão vir desafios. Mas lembre-se que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, a decisão de ativar o propósito é uma escolha consciente. É alinhar sua vida com o seu chamado, assumindo o controle de suas decisões e caminhando com intenção. Mesmo diante dos desafios, a rota vai valer a pena ser percorrida, porque você sabe por que está fazendo e o que você faz. Olha só que interessante. Muitas pessoas ficam frustradas porque estão lutando por algo que elas nem entendem o porquê que estão lutando. Agora, quando você ativa o seu propósito, você vai passar por desafios? Sim. Os desafios vão parar de vir? Não. Mas eles vão parar de te parar. Porque quando nós temos um objetivo, nós temos um propósito, tudo faz sentido. Tá, mas por que eu estou entrando nessa guerra? Por que eu não vou entrar na guerra? Por que eu vou fazer tal coisa? Se você tem um propósito, esse propósito está bem alinhado com aquilo que Deus tem para a sua vida, nada vai te parar. Então, o que às vezes está faltando é ter esse propósito claro na sua vida. Então, quando você ativa o seu propósito, uma transformação interna acontece. Você passa a enxergar com mais clareza e usa melhor seus dons e começa a tomar decisões mais alinhadas com o que realmente você é. A vida começa a fluir com mais leveza e coerência, como se tudo se encaixasse. Não é sobre perfeição, entenda? Não é sobre perfeição, mas sobre a sensação de estar no caminho certo, aquele que faz sentido de verdade. Então, as consequências de viver sem propósito, vida marcada por ciclos repetitivos. Deixa eu te dizer, Deus trabalha com ciclos, não com círculos. Então, muitas vezes, quando nós não temos o propósito claro, nós vivemos em círculos. É o cachorro tentando morder o rabo. Falta de clareza sobre o que fazer e para onde ir. Quando não se tem propósito, a pessoa não sabe para onde que ela vai. Sensação constante de estagnação e vazio. Claro, se você não tem um caminho, qual é o sentido? Frustração e falta de sentido nas tarefas diárias. Você não se sente animado para fazer as coisas. Falta de propósito. Ausência de motivação real para avançar. Uma coisa está ligada com a outra. Então, olha só, por outro lado, viver o propósito traz plenitude, clareza, um sentido renovado para a vida e experimentar uma paz profunda e um sentimento de realização que transcende as conquistas materiais. Serviço ao próximo. O propósito também nos conecta ao nosso papel de serviço ao próximo,
Nossos dons e talentos são ferramentas para servir e impactar as pessoas ao nosso redor. Benefícios, corpo da mente, olha só, quando a pessoa entende seu propósito, indivíduos com alto senso de propósito têm um risco de 46 menor de mortalidade. Quando você tem um propósito que está claro e você está vivendo, o risco diminui para 46% a chance de você morrer antecipadamente. 63% das pessoas têm uma melhora de sono, né? Quer dizer, na verdade, aumenta 63% a qualidade do seu sono. E resiliência, ter um senso de propósito de vida melhora a resiliência. Então, estudos mostram que ter um sentido claro de propósito pode melhorar significativamente a sua saúde mental e física. Pessoas que compreendem e vivem seu propósito apresentam níveis mais baixos de estresse, ansiedade, melhor qualidade de sono e até maior longevidade. A clareza do propósito também fortalece a resiliência emocional e contribui para o bem-estar geral. Então, olha só, essa vida, já estamos finalizando, essa vida plena em Deus é possível ter uma vida boa e virtuosa sem um propósito, sim. Contudo, para experimentar uma vida tão completa, cheia de paz e alinhada, é indispensável viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso só se torna realidade ao ativar e viver o propósito que Ele escreveu para nós mesmos. Então, vamos lá. Vamos ativar o nosso propósito? Comece a entender que Deus tem um plano para a sua vida. Deus projetou a sua vida. Deus tem um plano grandioso para você. Você carrega dons e talentos. Você é alguém que vai fazer algo realmente no mundo, mas com a questão de ter um propósito. Então, tenha isso. Comece a entender quem você é e qual é o problema que você pode resolver no mundo. Mas, de qualquer jeito, glorifique a Deus em todas as coisas que você venha fazer. Então, independentemente do que você está fazendo, Deus vai ser glorificado através da sua vida. Bom, eu sou André Eleutério, aqui, criador do método Propósito Ativado. Hoje comentamos um pouco sobre o capítulo 1, sobre ativação de propósito. Então, se você ainda não me segue aqui no TikTok, no Instagram, me siga, né? Porque todas as semanas colocamos aqui vídeos falando sobre propósito. Meus queridos, quarta-feira, pegue seu café, né? Meditação na palavra, e vamos para cima. Deus abençoe. Propósito ativado.